Paz amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio. Da irmã Debbie Powell. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. Estamos agora no capítulo 22. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por teu grande amor sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por ter se doado, por ter entregue a sua vida por amor de nós, por obediência ao propósito do Pai. O Senhor diz em tua palavra que o Senhor espontaneamente se deu, o Senhor se doou. Oh, Senhor Jesus, obrigada. Obrigada porque através da doação do Senhor, através da tua obra consumada na cruz, do teu sacrifício perfeito e consumado, nós podemos sim adentrarmos a tua santa presença, pois o véu do templo foi rasgado, e com intrepidez e ousadia podemos adentrar ao Santo dos Santos. Podemos te adorar, pois o Senhor proveu para nós tudo o que era necessário. Obrigada pelo teu sangue precioso, Senhor Jesus, esse sangue que nos torna aptos a estarmos diante de ti, este maravilhoso sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Oh, Senhor, obrigada. Queremos mais uma vez colocar este tempo aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, nos sustente, nos direcione, para que possamos ter o nosso coração disposto a Ti, a nossa vontade em disposição do poder do Teu Santo Espírito, para que o Senhor aplique em nós a Sua palavra e para que cada realidade venha a ser uma experiência viva em nossas vidas, venha se tornar real em nosso lar, em nosso matrimônio. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a nos arrependermos, a termos uma mudança de mente, para que possamos dar frutos de arrependimento e para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, estamos no capítulo 22 e o título é Sujeitas a seus maridos. Tito, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, diz assim: Que ensine as mulheres jovens a serem prudentes, a amar seus maridos, a seus filhos, a serem discretas, serem castas, cuidadosas de suas casas, boas, sujeitas aos seus maridos. Sujeita significa ceder, estar disposta e desejosa de acatar instruções ou desejos, abstendo-se do que é proibido. A essas alturas, deves estar plenamente consciente do que significa a passagem quando diz que as mulheres anciãs devem ensinar as mulheres mais jovens a estarem sujeitas aos seus maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Todavia, seria oportuno fazer um resumo rápido dessas passagens a seguir. E para a mulher disse: Multiplicarei em grande maneira as dores de parto, com dores dará à luz a filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Gênesis 3, versículo 16. Segundo as palavras textuais de Deus, a parte de qualquer contexto cultural, é natural que a mulher concentre toda a sua atenção e seu interesse em seu marido, e deve estar debaixo da autoridade do seu marido. Essa é a vontade de Deus. Digam o que quiserem as mulheres pregadoras e os eruditos modernos do grego e do hebraico para contradizer. Porém, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Não pode existir nenhum contexto cultural que possa anular esse versículo, porque estabelece que a base do encabeçamento pelo homem esteja arraigada na mesma essência da natureza criada da mulher. Assim como Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do varão, também o varão é a cabeça da mulher, a sua esposa. Meu marido não perde sua dignidade por estar sujeito a Cristo, e nem eu perco minha dignidade por estar submissa, sujeita ao meu marido. E assim como meu marido encontra segurança e propósito em sujeitar-se à sua cabeça, que é Cristo, eu também chego a ser a pessoa que Deus quer que seja, ou estar sujeita à minha cabeça, que é o meu marido. As casadas estejam sujeitas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 24.
Aqui, novamente, um segundo testemunho nas Escrituras nos informa que devemos ver nossa sujeição a nossos maridos como o mesmo amor e fervor que a nossa sujeição a Cristo e amor a Ele. A passagem diz que estamos sujeitas como ao Senhor, como se eu estivesse me sujeitando ao Senhor. Como a autoridade de meu marido tem sido delegada por Deus, quando me sujeito ao meu marido, estou reconhecendo a autoridade de Deus e, de fato, estou me sujeitando a Deus. Também diz que nossa sujeição é aos nossos próprios maridos. E não me sujeito a nenhum outro homem como me sujeito ao meu marido. Não há pastor nem ministro acima do meu marido. O meu marido é a minha cabeça, assim como Cristo é a cabeça dele. Muitas mulheres me têm escrito contando-me que seus pastores lhes dizem que dizimem, que elas vão à igreja, que escrevam seus filhos a uma escola da igreja, que mandem seus filhos ao grupo de jovens, ou sem outras coisas mais. Isso tudo contra a vontade de seus maridos. O pastor sustenta que é ele a cabeça da igreja local, e como tal, é ele o poder religioso mais elevado sobre a terra. A resposta do meu marido ante um homem que pretende ser autoridade eclesiástica sobre a família é chamar-lhe de mentiroso e enganador. As escrituras ensinam claramente que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido. Quando nossa filha maior estava faltando apenas 2 meses para casar, lhe fez seu pai uma pergunta teológica. Lembre-se que ela era graduada em uma escola bíblica e havia passado 3 anos no campo missionário. Mas, em lugar de responder-lhe como havia feito durante 26 anos, lhe disse: Eu não posso responder às suas perguntas bíblicas porque agora deves crer no que crê teu marido. Ele vai ser a sua cabeça e você seguirá a ele. É tempo de se acostumar ao teu novo papel. Pergunte-lhe o que ele crê sobre esse assunto. Isso é o que significa dar a sua filha em matrimônio. Significa passar a tocha a uma nova unidade familiar de uma só carne. Mas, no demais, cada um de vós ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao seu marido. Efésios 5, 32, 33. Como esposas, devemos reverenciar os nossos maridos como cabeças designadas por Deus. Em 1 Pedro 3,6 nos diz: Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Se isso é uma sacudida para o seu sistema religioso, tome ânimo, porque Deus sabia que nos poderia surpreender. Em seguida diz: As esposas que não fiquem amedrontadas com nenhum temor. Não te assombres do que Deus ordena e não temas sujeitar-se ao seu esposo como Deus ordena. Casadas, estejam sujeitas aos vossos maridos como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. A passagem diz que a mulher que obedece ao seu marido deve fazê-lo como convém, e é ao próprio Senhor. O que é próprio para uma mulher cristã? Medite nisso. Isso não é outra situação cultural singular. Isto é temporal. Desde a perspectiva que tem Deus do matrimônio que ele instituiu aqui na terra. Isto é próprio. Assim é como responde o filho ao pai. Assim mesmo, vós, mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos, para que também os que não creem na palavra sejam ganhos sem palavra pela conduta de suas esposas. 1 Pedro 3:11. 3:1. Esta é a terceira vez que Deus tem confirmado que nossa sujeição aos nossos próprios maridos não se baseia em uma superioridade do varão sobre a mulher. Deus não está estabelecendo que um gênero seja superior ao outro. É unicamente no contexto da união matrimonial que a mulher tem de estar sujeita ao seu marido. É o cargo que Deus lhe tem designado que a coloca na segunda posição de comando da família. Esta passagem, em 1 Pedro 3, de 1 a 6, aborda outro assunto que surge com frequência. E que sucede se meu marido, que é incrédulo e não reconhece a Cristo como cabeça, o que eu faço? Ainda assim devo seguir a um homem que não segue a Cristo? A seguinte carta é típica de muitas cartas que eu recebo. Como ganhar o seu marido perdido? Estimado senhora Paul, meu marido está perdido. Está cheio de ira. Tenho perdido a esperança de algum dia ter um matrimônio divino. Alguém alguma vez conseguiu sair do abatimento e tristeza em que me encontro agora para ter um matrimônio divino? Terá Deus, em sua graça e misericórdia, um plano e uma promessa de uma maneira que ganhara meu marido ímpio para a graça salvadora? Até quando? Até quando? Quero crer que existe esperança.
Quero crer e obedecer a Deus, sendo que meu marido se converta algum dia ou não, mas gostaria de ter um pouco de esperança e orientação sobre a maneira de ganhar o meu marido para Cristo. Eu tenho orado e clamado a Deus. Tenho sido fiel ao estudo bíblico e à igreja. Tenho dado dízimos e ofertas, mas não tenho visto nenhuma evidência de arrependimento em meu marido. Eu não quero deixá-lo. Quero amá-lo, porém é difícil. Haverá alguma esperança? Assinado M. Deus nos dá esperança em um plano em 1 Pedro, capítulo 3. Assim mesmo, vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, para que também os que não creem na palavra, que é o marido perdido, sejam ganhos sem palavra. Não ganhos sem estudo bíblico nem pregação, pela conduta de suas esposas, considerando vossa conduta casta e respeitosa. O vosso atavio não seja o externo de penteados ostentosos, de adornos de ouro ou de vestidos luxuosos, sim o interno do coração num incorruptível ornamento de um espírito afável e agradável que é de grande valor diante de Deus. Porque assim também se ataviaram em outro tempo aquelas santas mulheres que esperavam em Deus, estando sujeitas aos seus maridos, como Sara que obedecia a Abraão, lhe chamando Senhor, da qual vós haveis vos tornado filhas, se fazeis o bem, sem temer nenhuma ameaça. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 3. Nesses versículos, Deus revela o seu plano para que uma pessoa ganhe seu marido para a fé em Cristo. O seguinte relato verídico, da parte de minha própria experiência, ilustra a aplicação desta passagem por uma mulher que ganha seu marido mediante a sua casta conduta e sem falar-lhe sequer da Bíblia. Minha amiga, a rainha. Quando eu era jovem esposa, minha melhor amiga tinha um marido incrédulo. Ela sempre me lembrava uma rainha. Ela tinha uma presença singular, além de sua beleza, serenidade e inteligência. Ela era filha de um pastor criada com muito religiosamente com normas elevadas. Porém, quando ela tinha 17 anos de idade, ela encontrou um jovem encantador, o primeiro homem que não havia mostrado interesse por ela. Ela se apaixonou à primeira vista. Eles se casaram às escondidas. Ela logo descobriu que seu marido era muito trabalhador quando trabalhava. Porém, tinha vários maus hábitos que incluía o uso de tabaco em diversas formas. Ele falava palavrões, gritava-lhe quando ficava irado e via pornografia. Mas quando eu a conheci, ela havia chegado ao arrependimento e estava tentando fazer funcionar esse casamento, mesmo sendo um jugo desigual. Mediante a graça de Deus e seu crescente temor ao Senhor, ela pôde fazer real o capítulo do amor de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se enfurece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo cobre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Quando ele era descortês ou insensível, ela não se envenenava com justa indignação. Quando ele era cruel e a maldizia, ela era amável e o suportava. Tolerava seus descuidos e cria que traria para casa seu salário em lugar de gastá-lo no caminho. Na maior parte do tempo, ela pôde suportar tudo com alegria e gratidão. Quando ela vinha pedir conselho, ocultava o nojo que sentia e lhe dizia o que diz a Bíblia, não o que eu sentia. Para honrar a Deus, tens que honrar ao teu marido. Cada dia eu sentia que estava presenciando uma batalha celestial e Deus estava ganhando. Fora do seu uso de pornografia, o vício lhe causava mais repugnância, era sua sujeira física. Ele frequentemente lhe pedia coisas que eram repulsivas porque ele não tomava banho. Eu me sentia realmente enferma quando pensava nela nessa situação. Mas, contudo, ela sujeitava e respondia aos seus desejos. Entretanto, ela lhe dizia o quanto ela ficaria satisfeita e o bem que seria para ele se ele tomasse banho. Ela cria o que dizia em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Assim mesmo, vós, mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos, para que também os que não creem na palavra sejam ganhos sem palavra pela conduta de suas esposas, considerando vossa conduta casta e respeitosa. O que o ganhou não foi o que ela fosse à igreja ou que ela tivesse uma vida devocional. O que o ganhou foi porque respondeu frente a ele com honra e afeto.
Jamais a ela ocorreu envergonhá-lo nem impressioná-lo com a sua religião, que era autêntica. E não honrava seu marido porque assim havia sido ensinado durante a sua criação. Era um milagre diário para ela. Ser testemunha de sua experiência desenvolveu fé em mim como nada o havia feito antes. Eu havia visto a conversão de muitas pessoas durante o movimento Jesus na década de 60. Também havia visto a expulsão de demônios, havia visto que as pessoas fossem saradas de enfermidades terríveis. Mas, entretanto, ver uma jovem de 18 anos caminhando diante de Deus na pureza e na obediência a Ele era verdadeiramente milagre dos milagres. O seu marido trabalhava toda a noite em uma fábrica. Todos os seus companheiros de trabalho eram bêbados e adúlteros. Em uma madrugada, perto da hora da saída, alguns dos homens começaram a queixar-se de suas esposas, contando como eram preguiçosas, irresponsáveis, desonestas, desleais, indisciplinadas, tristes, gordas e feias. Jim, o marido de minha amiga, não dizia nada. Finalmente, um dos senhores lhe perguntou por sua esposa, e foi a primeira vez que ele se pôs a pensar nela para compará-la com as suas esposas com as esposas dos seus companheiros. Imediatamente ele se sentiu agradecido e disse: Ah, eu não vou lhes falar a respeito de minha esposa, porque todos vocês ficariam muito tristes. Os homens então insistiram e Jim lhes falou: Ela é formosa, com cabelos compridos e pretos. Sempre ela é tão doce e ela faz tudo por mim. Ela considera que eu sou o tipo de homem mais cobiçado. Todos eles estavam muito incrédulos, certos de que ele lhes contava uma grande mentira. Ele lhes disse: Quando eu chegar em casa pela manhã, ela estará muito arrumada e preparando o meu desjejum e me receberá na porta com um beijo muito sensual. Como todos os senhores já haviam dito que suas mulheres se levantavam tarde e nunca lhe preparavam de jejum, eles se negaram a acreditar em Jim. Depois de uma conversa acalorada com muitas maldições e palavras duras, Jim presumiu. Aposto que eu poderia chegar em casa com todos vocês para comer e ela satisfeita lhes prepararia o melhor de jejum de suas vidas. E tudo isso com um sorriso. Impossível, foi o que eles responderam. Depois de falar muito mais, terminou levando os 5 deles para sua casa com ele essa manhã, sem avisar nada à sua esposa. Entretanto, sua jovem esposa em casa ignorava por completo as suas conversas e não tinha ideia de que estivesse no meio da reputação do seu marido. E a Bíblia diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a má, como podridão, está em seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. Esta jovem estava a ponto de se converter a uma coroa para o seu marido ou em uma podridão para os seus ossos. Mesmo sendo indigno como ele era, e ele a conhecia, mas ele confiava nela. Ela havia ganhado a sua confiança. O coração de seu esposo está nela confiado e não carecerá de ganância. Provérbios 31, versículo 11. Confiável significa digno de confiança, fidedigno, honrado, fiel, honesto, leal, íntegro e merecedor. Faz-lhe bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Constante é o seu amor, fiel, incessante, perseverante, imutável, leal e permanente. Enfim, nessa manhã, às 6:30 da manhã, ela o recebeu na porta com o rosto radiante de amor, seu cabelo recém-penteado e um bonito vestido. Mas no lugar de um homem fétido, mastigador de fumo, eram 6. 5 deles com expressões dignas de pena e apreensão. Mesmo surpreendida, ela recebeu alegremente. Oh, meu amor, vejo que você convidou os seus amigos. Diante destes homens, esta saudação já era uma grande vitória e uma honra para ele. Ele colocou seus companheiros dentro de casa e disse asperamente à sua esposa: Prepare de jejum para os meus amigos. Isso era pedir muito, porque esses homens eram capazes de comer tudo o que ela havia comprado para o de jejum nas seguintes manhãs. Jim ganhava um salário de pobreza e não era muito cuidadoso com o seu dinheiro. O que lhe sobrava era para que ela comprasse o que pudesse. Ela foi à cozinha e orou em silêncio e disse: Senhor, tu sabes que tenho que dar de jejum a 6 homens esta manhã. Por favor, me ajude. Preparou todo o bacon, todos os ovos, cozinhou todas as batatas, ornamentou uma enorme cesta de pães e no mais preparou um molho de fazenda. A sua despensa para toda a semana serviu amavelmente em uma mesa forrada com uma toalha branca como a neve. Os homens sujos permaneceram calados de pena enquanto ela os servia.
Era um momento de coroação para Jim. Todos estes homens perceberam instintivamente que nunca voltaria a ser igual entre eles. A esposa de Jim o tratava com honra. Ele sim era diferente deles. Os homens comeram logo, se levantaram e então saíram. Eles devem ter observado que Jim não agradeceu à sua sorridente esposa. Ele jamais voltaria a ser como um a mais dos seus companheiros. Eles sempre se sentiram que ele deveria ser um pouco mais inteligente. Não era o inútil que eles haviam imaginado. A seguinte noite no trabalho, seus companheiros, todavia, estavam um pouco persuadidos. Ela o havia honrado no momento mais crítico em frente de seus amigos. O honrou ela porque cria em Deus e decidiu obedecer a Deus, honrando a um homem que não merecia sua honra. Ela colocou de lado seus sentimentos de rejeição e de ser usada e se conduziu de uma maneira casta. Ela foi a coroa do seu marido. Dava-se conta de que sua conduta casta ganharia seu marido. E, sim, a qualquer marido? Gradualmente, ao passar dos anos, ele chegou a tratá-la com respeito. O seu porte de rainha lhe permitiu vê-la de maneira diferente. Os demais companheiros estavam casados com mulheres sujas, faladeiras, gastadeiras, vis, porém, a sua esposa tinha classe. Ele chegou a pensar nos cristãos como pessoas mais dignas, bondosas e pacientes, amáveis, respeitosas, generosas, honestas e honradas. Que testemunho a tinha diante do mundo? As coisas repugnantes e grossas foram desaparecendo uma por uma, tornando-se uma amorosa consideração. Não porque ela o exigia, e sim porque ela o havia ganhado por meio da sua conduta casta e respeitosa. Todavia, como um homem não convertido chegou a respeitá-la porque ela era tão agraciada. Quando ele lhe olhava nos olhos, via um homem melhor do que ele sabia que ele mesmo era. O amor fez que ele desejasse ser digno da confiança que ela havia depositado nele. A moral desse relato é: 1 Pedro está certo. Tratando a seu marido como rei, ela se converteu em uma rainha que Deus usou para ganhar a ele e para Jesus Cristo. A benignidade de Deus te guia ao arrependimento. A benignidade da esposa faz o mesmo. Anos mais tarde, ele chegou ao arrependimento e reconheceu a Cristo como o Senhor de sua vida. Quando os vimos recentemente, seus filhos haviam crescido e ele estava louvando a Deus e gozando da bondade de Deus para com a sua família. Dignidade própria de uma rainha. Minha amiga apresentou-se perante o seu marido com a dignidade própria de uma rainha. Ele se sentiu orgulhoso de sua beleza. Ele estava orgulhoso de sua dignidade e serenidade. Sentia-se honrado de que uma mulher como ela o tratasse com tanta reverência. Um homem resistirá com todas as suas forças a qualquer pessoa que o enfrente. A maioria das mulheres passa toda a sua vida de casada em conflito com seus maridos, tentando mudá-los. É um conflito de vontades que nenhuma mulher jamais tem ganhado plenamente, porque ainda que ganhe, que ele ceda, ela perde o coração dele e perde sua própria dignidade. Entretanto, as mulheres tendem a ver tudo em termos de que tem razão é que é o correto. Deus nos dirige autoritariamente para o que realmente é importante. A quem ele entregou o comando e a quem quis que fosse a ajuda idônea. Quando uma mulher resiste a um homem ou intenta mudá-lo, fica cada vez mais obstinada e o seu próprio coração se enche de amargura. Se a mulher obedece a Deus, não haverá nenhum homem que tenha que enfrentar, resistir, dominar, conquistar ou derrotar. A força maior da mulher está em obedecer a Deus, obedecendo e honrando ao seu marido. Quando abandona a ordem estabelecida por Deus, está se expondo a uma vida de tormento, de amargura, derrota para ambos. Tenho recebido muitas cartas de mulheres que dizem, por sua maneira de escrever, dar a entender que todos os homens são como seu marido. Não, de jeito nenhum. E meu marido nem sempre foi como ele é agora. Agora é uma obra de arte e não me refiro ao seu corpo. Deus o tem mudado com o passar dos anos, e se algumas de vocês estivessem casadas com ele, ainda hoje estariam me escrevendo cartas pedindo conselho de como encontrar graça para suportá-lo. Eu, eu sim, eu tenho conseguido apreciar o urso que há nele. Às vezes é um urso de pelúcia, às vezes é um urso de verdade. Porém, ele sempre é um urso. Tenho visto mulheres que têm passado por tempos muito difíceis para chegar a um matrimônio divino.
Não começaram com um homem justo, porém Deus é esperto em confeccionar matrimônios divinos. Conheço uma mulher jovem que tinha um marido tão violento, tão vil e penitente que ela pediu à igreja que orasse: Senhor, salva-o ou mata-o o mais rápido possível. E depois de 15 dias ele estava morto. Eu não recomendo esse tipo de oração. Porque se Deus matar a todos os homens que merecem morrer, as mulheres estariam brigando pelos poucos que restariam. Assim mesmo, se Deus decidisse fazer igual e começasse a matar todas as mulheres que merecem morrer, pois, enfim, entendemos que seria melhor e muito melhor para nós suplicar por graça e misericórdia para os nossos maridos. Como ministra a um marido iracundo? É comum que os homens reajam com ira súbita quando as coisas não saem como eles querem. Podem se enraivar por um corte, um aparato doméstico descomposto ou um menino que fala muito. É a testosterona não regulada que procura um conflito. Habitualmente não é provocado por isto e nos parece totalmente racional às mulheres que necessitam ter um coração para enraivar-se. Pensando bem, os homens são irracionais em algumas ocasiões, coisa de que nos acusam regularmente. As emoções tornam as mulheres sentimentais, enquanto que aos homens as conduzem a ser agressivos, inclusive até às vezes violentos. Os homens devem estar investindo mais em seus impulsos masculinos, enfrentando os vícios da vida e passeando em pouco às tardes. É um pecado que não tenham mais domínio próprio do que os meninos infratores, porém. É um pecado deles e não teu. Não há nada que possamos fazer, nós, as damas, para mudar essa tendência. A sua expressão, sim, porém, não a tendência. Deus pode dar a um homem um domínio próprio total. O homem que anda conforme o Espírito será tão manso como Cristo. Porém, nós devemos ser realistas. A maioria dos matrimônios começam com homens que não são como Cristo. Assim, são os filhos de Adão. A pergunta é: como devemos responder nós, as esposas, para fazer com que nossas próprias vidas sejam melhores e para prover uma oportunidade para que nossos maridos respondam a Deus e melhorem nesta ou em outra área? Lição número 1. Antes de tudo, você não pode ser a sua consciência nem sua acusadora, pensando que a pressão o conduzirá ao arrependimento. O efeito será exatamente o contrário. Fortalecendo assim a sua obstinação, disparando um instinto de luta e para ele se converte em um assunto de ganhar em um enfrento com a fêmea que o desafia. No mais, estarias competindo com o Espírito Santo para convencê-lo do seu pecado. A maneira mais sábia de manipular o marido agressivo é não assumir nenhuma ofensa pessoal. Sempre evite provocá-lo, exceto para provocá-lo ao amor e às boas obras. A maioria das mulheres sabe o que é que fazem para seus maridos percam as estribeiras. Dê-lhes tempo de acalmarem-se. Logo se sentirão envergonhados se lhes dá esse tempo. Mesmo quando esta ira explosiva seja emocionalmente inquietante e não seja nada agradável, é uma coisa de homens que a mulher inteligente pode aprender a manejar de maneira sábia. A classe da ira, a qual estamos referindo, não é ocasionada diretamente pela relação da esposa com o seu marido. Quando enfrenta essa classe de ira, a esposa deve ter cuidado de responder à ira de maneira impessoal, reconhecendo que, mesmo que ela pudesse piorar o problema com uma resposta incorreta, a sua ira não é ocasionada pela sua relação. Outra classe da ira. Entretanto, existe outra classe de ira que é mais profunda e mais pessoal. Ela é ocasionada pela amargura. Ela está arraigada em seu próprio espírito. É a filtração constante de uma alma enferma. Recordemos de que comentamos o fato de algumas mulheres praticam para estarem iradas, amarguradas, como músicos furiosos praticando o piano até que suas mesmas almas, sem pensar nem se esforçar, toquem notas de discórdia. Esta classe de amargura, de amarga e enraivada, não é tão comum no homem como na mulher. Porém, é dominante em algumas relações. E é importante para ti, como esposa, que aprendas a lidar com o teu marido se ele chegar a mostrar tendências a este ponto. Para lidar corretamente, deves ter presente que há dois tipos de ira. A ira sem causa, que acabamos de comentar, e a ira que brota de uma amargura nascida de conflitos. É comum que a esposa seja a causa da ira amarga de seu marido.
Fala a prática acerca de algum problema da família, a comunidade ou a igreja, até que seu marido finalmente se agita e se ira muito com eles. Para a esposa normal, faladora não era mais que um tema de praticar, mas de pronto o homem se irrita e todo o assunto chega a estar fora do controle e espanto. Eu escrevo acerca disso porque é tão comum encontrar a esposa queixando-se da ira do seu marido e ao mesmo tempo em que as palavras delas estão alimentando o fogo de sua ira. Se o seu marido se ofende facilmente com os vizinhos ou as pessoas da igreja, ou se pelo fato de que todos procuram prejudicá-los ou que estão falando mal deles, então tem um problema de ira arraigado na amargura. O seu primeiro objetivo é saber qual é a sua parte no problema. Somente então poderá ajudar a seu marido a pensar com clareza a respeito disto e deixar de alimentar as chamas da sua ira. Uma vez que ganhe identificar a causa da sua ira e a maneira com que tens contribuído com tuas palavras e atitudes, poderás fazer as mudanças que deixam de estimular as chamas e permitir-lhe acalmar. Aprenda a pensar e a falar bem de todos. Pratique buscando bem nas pessoas. Escreva Filipenses 4:8 em uma tábua e coloque-a no lugar visível, aonde você possa ler com toda a frequência. No mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Não permitas que a tua mente considere o mal nos outros. O amor não guarda rancor. 1 Coríntios 13, versículo 5. Lembre-se dos 40.000 pensamentos ao dia? Pois é, não tenhas pensamentos críticos e destrutivos de outros e nunca fale respectivamente de outros na presença do seu marido. Pode ser o que dispara a sua ira contra eles, contra ti e contra os filhos. Também é destrutivo para a paz que deve estar reinando em seu lar. Nunca permitas que a sua mente seja levada a raciocinar com crítica quando ele estiver te contando uma ou outra vez o que alguém disse de ti. Quando você vê que ele está começando a ficar irritado, permaneça calma e objetiva. E motive-o a ver o lado positivo, não os sermões. Somente seja exemplo de como responder com perdão e paz. Não confunda a solidariedade com o alento. Se o compadeces em seus sentimentos lastimados e o apoias, somente acrescentarás combustível ao seu incêndio emocional. Tenho visto a relação de muitos casais se converterem em algo enfermo. Tornam-se companheiros de ideias, buscando a rejeição dos outros para que possam unir-se. Mas em sua amargura, excluindo o mundo exterior cruel e incompreensivo, até começar a suspeitar um do outro e pelejar até chegar à morte emocional. Em quase todas as igrejas encontraremos casais que se separam de tempo em tempo porque a esposa encheu seu marido com pequenas coisas até que a sua amargura e ira o apartou da comunhão. Como esses hipócritas é como chamam os irmãos. Queixam-se do pastor, ou de seus filhos, ou de algo que disse a esposa do diácono, e etc. A esposa afugenta o seu marido com cada informação real, e às vezes imaginária, de fofoca acerca deles. A esposa que se queixa de que ninguém se dignou de saudá-los no domingo, ou quando eu estive no hospital, ninguém veio visitar-me, ou há um grupo exclusivista na igreja e não nos admite, ou nossos filhos, enfim. O marido é provocado à ira de tal maneira que está disposto a fazer algo com o fim de encontrar um pouco de paz. E este caminho conduz à destruição dos filhos. Com o tempo, a esposa se converte em mártir, falando em tom baixo de seu sofrimento pela mão do seu esposo. Se resistir à disciplina que ele aplica aos filhos e os protegem da ira dele. Os filhos crescem amargurados e longe da comunhão cristã. A esposa assiste a reuniões de mulheres pedindo oração por seu marido e é admirada como uma mulher que há de sofrer muito. Ela tem deitado em sua cama cheia de autocompaixão e tem aprendido a desfrutar dos seus prazeres enfermos. A mulher é crucial. Conheci uma vez uma jovem muito respeitada na comunidade, uma forte líder, tanto em sua família como na igreja. Morreu sua esposa jovem. Perdão, irmãs, eu vou retornar porque a- havia uma vogal aqui errada. A mulher é crucial. Conheci uma vez a um jovem muito respeitado na comunidade, um forte líder, tanto em sua família como na igreja. Morreu sua esposa jovem e o deixou com vários meninos pequenos. Com o tempo, ele se casou com uma simpática viúva.
Segundo todas as aparências, tinha um matrimônio feliz. Porém, depois de pouco tempo, o homem começou a manifestar um caráter débil e retraído. Começou a ficar defensivo e se ofendia quando não havia nenhuma intenção de ofendê-lo. Precisava da atitude da autoridade que havia tido em um tempo e jamais voltou a ser um líder. Afastava-se com seus filhos mais e mais das pessoas e posteriormente da comunhão da igreja, ainda que nunca tivesse abandonado a fé. De fato, ele se considerava mais justo do que os outros. Eu creio que o maior impacto que causou a mim foi a diferença em sua postura e seu progresso. Durante seu primeiro matrimônio, caminhava com muita segurança, quase com arrogância. Depois de seu matrimônio com a sua segunda esposa, sua carreira se tornou lenta e insegura. Encolhia os ombros e nunca mostrava atitude desafiante. Ele parecia muito retraído. Com a primeira mulher, sempre chegava cedo à reunião da igreja e tomava a iniciativa. Com a segunda, chegava tarde e saía cedo. Recuperando a vossa solidariedade. Uma mulher poderá influenciar para produzir tanta diferença? Desde minha perspectiva, ambas as mulheres eram tesouros. Era óbvio que a primeira mulher era uma reanimadora. Quase posso escutá-la dizer quando ele se sentia derrotado ou ofendido: Levanta-te, tu podes conseguir. Não importa o que digam, você é o homem. Já a segunda mulher, ela era amável, amorosa, terna e compadecida. Ela teria respondido: Meu amor, você sabe que eu te quero. Eu lamento tanto que essas pessoas horríveis estejam te tratando tão mal. Venha cá e deixe-me abraçar-te. Somente quero que sejas feliz. Lembro-me como Acabe virou o rosto para a parede quando estava triste porque não podia ter a vinha que ele queria. Jezabel também estava cheia de compaixão. Esta segunda esposa tinha boas intenções. Ela se sentia consolada e realizada ao consolar. Provavelmente mimou a seu marido até desenvolver nele respostas infantis. Estreitaram a relação entre eles e excluíram o mundo cruel. Ele deixou de ser o homem. Era um exemplo assombroso do poder que tem a mulher para ser ajuda incorreta para o seu marido. Se você perceber que o seu marido começa a sentir-se ofendido ou a suspeitar de motivações do que eles rodeiam, nunca o lastime nem apoie os seus sentimentos feridos. Que o versículo tema de tua vida seja Filipenses 4:8. E lembre-se de 1 Pedro 3, que diz que inclusive podemos ganhar os nossos maridos incrédulos mediante nossas condutas castas. Uma conduta casta tem mais poder sobre um homem do que a compaixão. Haverá ainda esperança? Sim, há esperança, com certeza. Podemos esperar na palavra de Deus quando as circunstâncias e os desejos estiverem todos em conta. Eu ouvi certa vez acerca de uma piedosa mulher chamada Teresa, que estava casada com um ímpio fumador criminal e que vivia no tráfico de heroína. A igreja orou incessantemente por ele sem nenhum resultado. E finalmente ele foi preso por seus delitos e sentenciado a muitos anos atrás das grades. E na mesma igreja havia um bom homem de Deus que tinha uma esposa sem interesse algum nas coisas de Deus e sem muito interesse em seu marido. Quando prenderam o marido de Teresa, aconselharam a bem que se divorciasse de sua esposa e se casasse com Teresa, por quem sentia uma grande admiração desde muitos anos. Ele seguiu o conselho e a igreja celebrou uma grande festa de casamento para essa nova união. A mulher que me relatava a história parava periodicamente para exclamar: Olha o que tem feito, Senhor! Não é maravilhoso? Ao terminar de escutar todo o relato, meu coração estava quebrantado e disse à relatora que deixasse de culpar a Deus. As pessoas veem unicamente o presente e o atual. Buscamos somente o que nos fará felizes hoje. Deus vê muito mais. E por isso nos tem falado a sua palavra para dirigir os nossos passos quando não alcançamos ver claramente. Eu sabia que toda essa desordem desonrava a Deus. Se a amável Teresa houvesse crido e confiado em Deus e houvesse estado disposta a sofrer estando sozinha, poderia haver se dedicado a visitar a seu esposo na prisão, compartilhando livros e gravações com ele e levando-lhe os seus pequenos para ver o papai. E, finalmente, haveria começado a entesourar a sua fiel esposa e família, e haveria chegado a entender que unicamente o poder de Deus era capaz de fazer uma mulher que amasse a um vil e habitual pecador, como sábia que era ele. Como ela sabia que era ele.
Então o senhor fumador haveria estado aberto para Deus. E quem sabe quantos homens na prisão haveriam ouvido a antiga história acerca do Salvador que deixou a glória somente para salvá-los de seus pecados. E tudo porque uma mulher esteve disposta a viver a sua vida para Cristo, honrando e reverenciando um homem que era seu marido. Ele era a esperança dela e ela a dele. Se tão somente algum homem ou mulher sábio houvesse podido ajudar e ver o milagre que Deus lhe podia dar. Porém, aos que estão unidos em matrimônio, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se separar, fique sem casar, ou reconcilie com seu marido. E o marido não abandone a sua mulher. E aos demais eu digo, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher que não seja crente e ela consente em viver com ele, não abandone. E se uma mulher tem marido que não seja crente e ele consente em viver com ela, não abandone. Porque o marido incrédulo é santificado na mulher e a mulher incrédula no marido, pois de outra maneira vossos filhos seriam imundos. Entretanto, agora são santos. Porém, se o incrédulo quiser se separar, separe-se. Pois não está o irmão ou a irmã sujeito à servidão em semelhante caso. Sim, que a paz nos chamou Deus. Porque como sabes tu, ó mulher, se o teu marido se salvará? Ou sabe tu, ó marido, se salvará a sua mulher? 1 Coríntios 7, do versículo 10 ao 16. Há esperança? Claro que há esperança. Nem sempre é como pensamos que deve ser a esperança. Deus nos tem dado um plano mediante o qual, através da nossa sujeição e reverência, Ele pode mudar o coração de qualquer homem em alguma medida. Afinal de contas, as Escrituras nos ensinam que existe algo muito maior e importante para Deus do que a nossa felicidade. Não se trata da nossa felicidade, se trata da nossa santidade. Não importa o quanto duele, não importa se vemos resultados, mesmo que o marido não se converta, Deus é digno de nossa obediência, que aos olhos dele é a adoração. Eis aqui os olhos de Jeová sobre os que temem, sobre os que esperam em sua misericórdia. Salmo 33, versículo 18. Nos três assuntos chaves: novo matrimônio, anticoncepcional e cobrir a cabeça. Iniciaremos com uma carta. Porém, já voltei a casar. Estimada senhora Porrow, é triste saber que alguém tem se perdido na vontade de Deus e com a ajuda de minha igreja estou disposta a dispor a minha vida a Cristo. Meu primeiro marido me deixou. Ele me pediu divórcio, mas eu nunca aceitei. Ele me ofereceu tudo, incluindo aos meninos, com a condição de que não exigisse pensão alimentícia. Se eu pedir isso, ele irá brigar pelos meninos. Eu deixei que saísse com a sua opção com o fim de salvar a meus filhos. Ele não é cristão e vive uma vida egoísta e egocêntrica. Quando os dois estão unidos em julgo desigual, é tão difícil. Ele não tinha nenhum interesse na igreja e nem ler a Bíblia, e era uma má influência para os filhos. Não me deu tristeza vê-lo partir. 3 anos mais tarde, conheci então Fred e me casei com ele. Ambos éramos divorciados e nós dois trazemos filhos para o novo matrimônio. Durante os últimos 12 anos, temos tido os altos e baixos. Eu comecei a sentir que algo não era correto quanto à nossa união sexual e lhe pedi que me concedesse tempo para analisá-lo. Analisar o sexo simplesmente parecia ser incorreto, e eu não queria voltar a desonrar a Deus uma vez mais. Deus me conduziu a uma mulher que ajudava uma igreja muito conservadora a uma hora de distância da minha residência. Pedi a Fred que nos levasse à igreja dela, porém ele não queria deixar a nossa igreja, além de não querer dirigir para tão longe, somente para assistir à reunião da igreja. E igreja frisamos aqui com aspas. Eu fui sozinha para ver como era, e ali foi onde finalmente entendi o que Deus tratava de dizer-me. Agora eu sei que diante de Deus, Fred e eu realmente não estamos casados. É terrível pensar em todos esses anos que vivi em adultério. Que Deus me perdoe. Como queira, disse ao meu marido que o que pensava e me mudei para um quarto no andar de cima. Nesse momento de minha vida não tenho dinheiro nem casa, exceto a casa que compartilhamos. Sei que não posso viver como esposa de Fred, porém ele está me dizendo que seja sua esposa ou me separe. Eu tenho, então, orado e orado a Deus, e não tem me respondido o próprio Deus. Somente quero ser a noiva de Cristo.
A eternidade é mais importante do que o momento presente. O que eu posso fazer? Assinado Suiene. Estimada Suiene, disseste que o teu primeiro marido não era crente e que ele te deixou. E Deus nos diz: porém, se o incrédulo se separa, separe-se, pois não está o irmão ou a irmã sujeita à servidão em semelhante caso. E sim que a paz nos chamou Deus. 1 Coríntios 7, versículo 15. Também disse que o seu primeiro marido voltou a casar, unindo-se a outra. Mateus trata esse tema em um dos capítulos diferentes. Porém, eu digo que é o que repudia sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela adultere. E o que se casa com a repudiada comete adultério. Mateus 5, versículo 32. E eu vos digo que qualquer que repudia sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casa com outra, adultera. E o que se casa com a repudiada, adultera. Mateus 19, 9. Ou não sabeis que o que se une com a prostituta é um corpo com ela? Porque diz, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Expressa as dúvidas de que o teu matrimônio com Fred seja um verdadeiro matrimônio. Contudo, Jesus nos dá um exemplo claro de que ele considera que seja um verdadeiro matrimônio quando falou com a mulher samaritana no poço em Sicar. E estava ali o poço de Jacó. Então Jesus, cansado da viagem, se assentou junto ao poço. Era com a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana lhe disse: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se tratam entre si. Respondeu Jesus e lhes disse: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher lhe disse: Senhor, não tens como pegar água e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual beberam ele, seus filhos e seus gados? Respondeu Jesus e lhe disse: qualquer um que beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der não terá sede jamais, pois a água que eu lhe darei será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede nem venha aqui buscá-la. E Jesus lhe disse: vá, chame ao seu marido e venha cá. Respondeu a mulher e disse: eu não tenho marido. E Jesus lhe disse: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes e o que agora tem não é o seu. Isto falaste com verdade. João capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 18. Jesus distinguia claramente entre companheiro e um marido. Jesus reconheceu o contrato legal do matrimônio. Se Jesus reconhecia seus 5 maridos como legítimos maridos, crês que não reconhece o teu contrato matrimonial e os votos feitos a Fred? É importante que leias a seguinte passagem de Deuteronômio. E não será que pensas que tem alguma razão religiosa para voltar para o teu primeiro marido? Quando alguém tomar mulher e se casar com ela, se não se agradar por haver achado nela alguma coisa indecente, lhe escreverá a carta de divórcio, a entregará à sua mão e a despedirá em sua casa. E saindo da sua casa, poderá ir e casar-se com outro homem. Porém, se a aborrecer este último, lhe escrever carta de divórcio, se entregar em suas mãos e a despedir de sua casa, ou se morrer o suposto homem, o que a tomou por mulher, não poderá seu primeiro marido, que a despediu, voltar a tomar, que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque isso é abominação diante de Jeová. E há de perverter a terra que Jeová teu Deus te dá por herança. Deuteronômio, no capítulo 24, do versículo 1 ao 4. A frase abominação diante de Jeová aparece somente 8 vezes nas Escrituras. A abominação é uma palavra muito forte, aplicada unicamente a pecados terríveis. Esses 8 versículos enumeram o que Deus considera abominação: feitiçaria, sacrificar os filhos em fogo como culto, homossexualidade, adoração de deuses falsos nos lugares altos, e o versículo acerca de regressar ao anterior marido. Alguns sinalizam que esta é uma passagem do Velho Testamento e que o Novo Testamento jamais menciona o tema, por isso que não é aplicado no tempo atual. Creem que algo lhe pode parecer tão repugnante, abominável e vil a Deus em algum momento, somente para que alguns anos mais tarde essa mesma abominação suja se converta em sua perfeita vontade? Eu não creio.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e pelos séculos. Hebreus 13, versículo 8. Então vamos à conclusão do assunto. Em 1 Coríntios 7, trata como matrimônio a separação e o divórcio. As suas conclusões são: estás ligado à mulher? Não procure separar. Estás livre de mulher? Não procure se casar. Em 1 Coríntios 7, 27, cada um no estado em que for chamado, nele permaneça. 1 Coríntios 7, 20. Meu marido disse que eu tinha que usar anticoncepcionais. Esse é o nosso próximo assunto. Estimada senhora Pearl, nossa família se encontra em um estado de desespero. Eu tenho me apoiado nas promessas de Deus e mesmo com todo o conselho me parece que não tem sido suficiente. Eu tenho 6 filhos e estou com um a caminho. O meu marido disse que se eu voltasse a engravidar me deixaria e nunca mais eu saberia dele. Parece que disse isso de forma séria. Eu não tenho notícias dele faz 3 meses e nos deixou sem meio nenhum de sustento. Os meus 2 filhos mais velhos foram surpreendidos roubando revistas más na barraca do bairro da noite. Têm somente 10 e 11 anos de idade. Não é a primeira vez que os meninos têm tido problemas com a lei. Desde que intervimos no Departamento de Defesa de Menor, os vizinhos têm registrado queixas de que meus outros filhos andam soltos e sem supervisão. Deve-se unicamente porque eu o educo no lar. É como se o diabo não tivesse satisfeito enquanto não tenha roubado todos eles de mim. Quando nós nos casamos, eu cria que meu esposo era um bom homem. Ele trabalhava duro, assistia à igreja e gostava muito do coro. Eu tive cuidado de casar-me com um homem que gozasse da aprovação dos meus pais. Desde o princípio, ele disse que somente queria 2 filhos, não muito. Ele não é muito tolerante e não suporta o barulho nem o choro. Isso estava bem comigo até que o Senhor me falou da maneira mais doce acerca do precioso que são os filhos para ele. Eu compreendi que eu já não podia usar anticoncepcional quando fiquei sabendo de alguns métodos anticonceptivos que ocasionam homicídio. Eu supliquei então ao meu marido que escutasse ao Senhor e considerasse a sua descendência. Porém, cada vez que eu me engravidava, ele parecia paralisar-se e exilar-se mais e mais. Passaram-se meses sem que tivesse relações comigo e creio que era porque simplesmente já não queria ter mais filhos. Como é possível que um homem que diz ser salvo deixe a sua família? Eu amo a todos os meus doces bebês e sinceramente cria que meu esposo fosse se arrepender. Eu necessito de ajuda. Exceto pelo Estado, não tenho dinheiro nem ninguém que me proteja e nem a meus filhos preciosos. Aonde pedir ajuda? Como é possível que Deus nos haja abandonado? Tem algum conselho, algum lugar onde possa dirigir-nos para encontrar refúgio seguro? Por favor, escreva-me rápido. Assinado, Diana. O assunto do controle de natalidade. Deus nos diz em 1 Timóteo 5,14: Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos, governem sua casa e que não deem, e que não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicências. É claro que a vontade de Deus é que as mulheres jovens casem e tenham filhos. Não há nada mais precioso para meu esposo e para mim do que os nossos 5 filhos. Todos são adultos, estão casados e agora estão tendo seus próprios filhos. Quando ouço pequenas pegadas correndo pela casa e logo ouço grito alegre: Vovó, mamãe Pearl, meu coração se derrete de gozo e alegria. Quando vejo os meus filhos instruindo cuidadosamente os seus pequenos para ensinar-lhes a obedecer com alegria, ou quando observo a luz em seus olhos ao pôr os meus braços em seus mais recentes bebês, desperta em mim uma profunda fonte de prazer. E Deus nos diz em 3 João 4: Não tenho eu maior prazer que este, de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Espero que todos os meus filhos tenham uma casa cheia de filhos. O meu esposo diz assim: Eu gostaria de carregar 40 netos em meu colo antes de converter-me em uma recordação ocasional emoldurada em algum álbum de $3. Temos observado que as famílias numerosas têm mais probabilidade de produzir filhos que sejam emocionalmente estáveis, menos egoístas, com maiores probabilidades de chegar a serem adultos confiáveis e equilibrados. As pessoas mais egoístas que tenho conhecido são filhos únicos, ou os últimos nascidos que chegaram 10 anos depois dos demais filhos e cresceram como se fossem filhos únicos.
Estou consciente de que o nascimento e criação de cada um dos meus filhos me fez crescer como pessoa. O fardo de cuidar de uma criança, a labuta, a oração, interná-los, conduzirá à maturidade a mães e pais jovens. Sem filhos, as esposas adolescentes somente permanecem imaturas, com poucos interesses pela necessidade de outros. Maridos e esposas nem sempre estão de acordo nesse assunto do tamanho da família. Em ocasiões, como na carta anterior, os maridos expressam às esposas que não desejam ter um grande número de filhos. A esposa toma o que ela considera a postura superior, convencida de que o uso de métodos de controle da natalidade, algum que não aborte um óvulo fecundado, ou dar espaço aos seus partos mediante um planejamento cuidadoso, equivale a não confiar em Deus. Quando Eva pecou, Deus a maldisse com concepções múltiplas, ter mais bebês com maior frequência, além de alguns abortos espontâneos. A mulher disse: multiplicarei em grande maneira as dores em teus partos. Gênesis 3:16. Diana recusou seguir a liderança do seu marido, convertendo-se em essência a cabeça do lar nesse aspecto. E quando a mulher toma o que ela considera uma postura superior, como fez Eva, e desobedece ao seu marido, está blasfemando, falando mal da palavra escrita de Deus. Não há nenhum mandamento nas Escrituras a respeito do tamanho de uma família, e sim unicamente a firme promessa de Deus em abençoar o homem cuja aljava está cheia de filhos. Deus diz claramente que o varão é a cabeça e que a mulher tem de se sujeitar-se ao homem. Eu não tenho nenhuma resposta para Diana, cujo marido deixou com uma aljava cheia de filhos para criar ela sozinha. Não há nenhum refúgio seguro para todas as famílias que se têm defendido por esse assunto. E, a julgar pela vasta quantidade de cartas que recebemos como esta, e há muitas, eu somente posso dizer-lhe que Deus não a tem desamparado. Ela abandonou a Deus, sua palavra escrita e seus planos claramente delineados para a mulher. Isto é o que acontece quando a palavra de Deus ela é blasfemada. Em ocasiões, será a esposa que duvida a respeito de ter mais filhos. Geralmente está preocupada por sua saúde. Este interesse ocupa uma prioridade muito alta na mente da mulher, porém realmente é uma pequenez se for comparado com os valores eternos. De qualquer maneira, a resposta é a mesma. O marido é a cabeça. Ele decide, ainda que a mulher tenha liberdade de apelar, ainda que não de chatear a seu marido para que ele reconsidere. A mulher terá que responder a Deus por sua disposição para honrar o seu marido. O lugar do homem é de muito maior seriedade. Ele, o homem, prestará contas a Deus pela maneira em que tem guiado a sua família e pelas suas decisões que tem tomado. Alegra-te de ser mulher como uma ordem clara e sem complicações. O próximo assunto é véu. Há véu de mulheres? Estimada senhora Puro, poderia explicar-me o que significa quando as escrituras dizem que a mulher deve cobrir a cabeça? Uma boa amiga me mandou um livrete que se chama Deve ela usar véu? Deus tem trazido a ela convicção a respeito do uso da cobertura e ela queria compartilhar comigo o gozo. Meu marido considera que é uma besteira e se nega sequer a comentar o assunto. Diz-me que eu faça o que quiser, mas que se fosse fazer o que ele quer, não usaria esse ridículo trapo. Então me pediu que eu escrevesse a vocês, porque sabe que leio seus escritos sobre a criação dos filhos. Também sabe que vocês são bem conhecidos pela postura de que a mulher de que a mulher deve honrar a seu marido. E ele crê que opinam a ele em relação a esse assunto. Algumas das mulheres que temos visto em sua revista No Great Day Joy usa véu e outras não. Ou se vive de acordo com as convicções que um sustenta ou não é sustenta. Qual é o caso? Assinado Darlene. Estimada Darlene, a razão pelas quais vês algumas mulheres usarem véus adicionais na cabeça e outras não é porque a igreja não é a cabeça da mulher, é o marido. Se um homem quer que sua esposa tenha uma cobertura adicional, ela deve usar, porém, se não, não deve usar. As convicções são de cada varão, não a da mulher e não a da igreja. A palavra de Deus diz claramente que a igreja não tem tal costume em 1 Coríntios 11:16. Na passagem que se refere em 1 Coríntios 11, do capítulo 2 ao 16. Ao ler a passagem, observarás que o tema é a cadeia de comando espiritual. Essa cadeia de comando espiritual recebe o nome de instrução. Deus disse: retenhais as instruções.
O texto põe claras as coisas. A cobertura é um costume que não é parte da igreja e o encabeçamento da mulher por seu marido é uma instrução que Deus manda que observemos. Eu os louvo, irmãos, porque em tudo os recordais de mim, retenhais as instruções tal como as entreguei. Porém, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo, 1 Coríntios 11, do versículo 2 ao 3. Estes versículos introduzem o tema deste capítulo. O tema não é a cobertura da cabeça, que no versículo 16 se chama costume, é a cadeia de comando. A mulher tem uma cabeça, que é o seu marido. O varão tem uma cabeça, Cristo. E Cristo tem uma cabeça, Deus. Essa é a cadeia de comando que Deus estabeleceu desde o princípio. Essa cadeia de comando é uma instrução que Deus manda que sigamos. Versículo 4: Todo varão que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. O homem está desonrando a Cristo, sua cabeça, se ora com a cabeça coberta. Porém, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque é como se estivesse raspado. Porque se a mulher não se cobre, que se corte também o cabelo, e se lhe é vergonhoso para a mulher cortar seu cabelo ou rapar-se, que se cubra. Uma mulher desonra seu marido, sua cabeça, se orar descoberta. É uma vergonha, uma desgraça que uma mulher corte o cabelo ou se raspe. Portanto, cubra-a. Porque o varão não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e glória de Deus, porém a mulher é a glória do varão. Os versículos 7, 8 e 9 fazem um resumo do assunto. Deus nos está recordando como ele, Deus, tomou o barro da terra e formou Adão em sua própria imagem, a imagem de Deus. Deus disse que fez Adão como ele mesmo e para si mesmo. Adão foi criado para a glória de Deus. Deus fez uma pessoa como ele mesmo, alguém que pudesse desfrutar as coisas que Deus desfruta. O versículo 7 termina por lembrar-nos que a mulher foi criada para a glória do homem. Deus viu a seu amigo Adão e sabia que Adão necessitava de alguém para a sua própria glória, alguém que o apoiasse como ajuda e amiga. Assim Deus tomou uma costela do corpo de Adão e dela fez uma mulher. Osso de seus ossos, carne de sua carne, DNA de seu DNA, imagem daquele a quem foi tomada. Porque o varão não procede da mulher e sim a mulher do varão, e tampouco o varão foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do varão. Versículos 8 e 9. Deus nos dá, Deus está dando as bases do seu plano de criação. Ele estabeleceu a cadeia de comando. Este plano está incluído no código genético. É parte da mesma essência que somos e de quem somos. Tentar fazer de nós mesmos cabeça dos homens seria uma afronta à criação original de Deus. Os anjos conhecem e entendem este plano de criação. Eles estavam presentes, observando e esperando. E Deus disse que é por causa deles, dos anjos, que a mulher deve honrar ao seu marido como cabeça. Versículo 10: Pela qual a mulher deve ter o sinal de autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. A palavra grega autoridade é exousia, que significa faculdade, potestade, direito ou jurisdição. Esta autoridade sobre sua cabeça se refere que está debaixo da autoridade do seu marido. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados ou contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 12. Este é um assunto espiritual estabelecido nesse momento da criação. A mulher que permanece debaixo da autoridade do seu marido como sinal externo do cabelo comprido ou alguma outra cobertura que ocupa o lugar do cabelo comprido que não tem, está comunicando aos governos, aos governadores das trevas deste mundo tenebroso. E ela está dizendo: Eu pertenço a este homem e me encontro debaixo da sua segurança e seu encabeçamento espiritual. Vocês não podem meter-se comigo. Quando o homem ora ou profetiza com o cabelo comprido ou uma cobertura sobre sua cabeça, poderá estar enviando mensagens estranhas e às hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Versículos 11 e 12. Porém, no Senhor não há nem varão, não há nem o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Porque assim como a mulher procede do varão, também o varão procede da mulher, porém tudo vem de Deus. Paulo reconhecia que se estes versículos fossem mal interpretados, poderiam deixar as mulheres sentindo-se insignificantes. Então o Espírito Santo move a inserir o fato assegurador de que não havia homem algum sem Deus não tivesse mantido Adão. Paulo continua com apelação à nossa natureza. Julgai a vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem cobrir a cabeça? É próprio no grego, prepo, significa correto ou adequado, que uma mulher ore descoberta?
De novo, Paulo apela ao nosso entendimento inato da natureza humana e disse que não é próprio que uma mulher ore descoberta, porém, para o homem, orar com a cabeça coberta é uma franca vergonha. Observe que a cobertura que é uma vergonha para um homem é o seu cabelo comprido. A natureza mesma não nos ensina que o varão lhe é desonroso deixar crescer o cabelo? A mesma cobertura que o homem lhe traz vergonha é uma glória para a mulher. Pelo contrário, a mulher deixar o crescer o cabelo lhe era honroso, porém, porque em lugar de véu lhe é dado o cabelo. A cobertura que Deus deu à mulher é o seu cabelo. Nunca se menciona nenhuma segunda cobertura. Para a mulher, Comboy, nas montanhas da Nova Guiné, um valioso pedaço de pano seria utilizado para proteger o seu bebê contra o frio, e não para pôr na cabeça, porque Deus lhe deu seu cabelo como cobertura. Paulo conclui sua mensagem com a simples recordação com respeito do assunto do cabelo, a cobertura e a autoridade da igreja. Ordena às igrejas que não contendem pelo assunto do cabelo comprido ou curto e que não o manejem como um costume devidamente aprovado. Com tudo isso, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ter cabelo comprido, curto ou usar um véu, a regra de Deus segue sendo de todas as mulheres casadas ou solteiras, e guardem em silêncio na igreja, o qual inclui orar e profetizar. Não é fácil entender isso, porém para muitos é difícil demais aceitar isso. As vossas mulheres calem-se nas congregações porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também a lei ordena. E se querem aprender algo, perguntem em casa aos seus maridos, porque é indecoroso que uma mulher fale na congregação. 1 Coríntios 14, versículo 33 ao 35. Sendo assim, a igreja não é um edifício, 1 Coríntios 14, 23. É a assembleia dos crentes com o fim de adorar, pregar a palavra e ministrar os dons. O capítulo 14 de 1 Coríntios ensina acerca das igrejas e de suas funções. Para responder a tua pergunta. Agora, para responder a tua pergunta, Darlene, vivemos conforme as convicções que sustentamos ou não? Se as sustentamos, as escrituras ensinam claramente que o único lugar seguro para uma mulher é debaixo da autoridade do seu marido. Sentada aqui descrevendo, venham à minha mente alguns exemplos de esposas realmente muito más. São mulheres velhas, mas sabiamente espirituais, que têm colocado para correr aos seus maridos e que, para fins práticos, lhe têm fechado a porta do seu quarto. A maioria usa o cabelo comprido, traz véu e vestidos piedosos. E são as mulheres mais rebeldes e resmungonas que têm atormentado a um homem. As tenho visto em muitas partes do país. Algumas denominações as produzem mais do que outras. Muitas se autodenominam como a noiva de Cristo ou uma profetisa e passam a vida ajudando os outros. As Escrituras ensinam claramente que não serão melhores como noiva de Cristo do que serão para os seus maridos. Na atualidade, as mulheres se rebelam contra seus maridos para poder expressar sua sujeição a Deus. Estranho de verdade, porém nada novo. Deus nos tem dito o que quer que façam as mulheres quanto ao cabelo e deixando contigo a decisão de honrar a sua vontade. Sem que a igreja o ordene, posto que não tenho costume quanto a essas coisas, se queres apegar-te à vontade de Deus, tal como se revela nessa passagem, pergunte então ao seu marido: posso deixar crescer o cabelo? Observe como se iluminam os seus olhos. Dirá algo assim: fazem anos que estou te pedindo que deixes teu cabelo crescer, e me encantaria. Contudo, nem um cabelo comprido, nem um lenço na cabeça são necessários para um matrimônio divino. Conheço casais que estão cheios de amor um pelo outro e que o cabelo da esposa é mais curto que o do marido. Porém, seria negligência de minha parte se não te informasse. O cabelo comprido coloca um feitiço sobre os homens que não posso explicar. Quando o véu de meu cabelo longo cai ao redor do meu corpo e de minhas cadeiras, meu velho fica louco. Temos tido sessões de aconselhamento com suficientes homens para saber que esta é uma fantasia que todos compartilham. Para as poucas esposas que têm esposos que querem que elas usem um lenço, mas elas não querem, lhes digo o seguinte: deixem de ser rebeldes. Coloque-se debaixo da autoridade do seu marido e use com alegria o que ele te pede, sabendo que com ele estás obedecendo a Deus e agradando ao seu marido. Assinado Deb. Quero repetir uma parte, irmãs. Ela diz assim, ó: quando o véu do meu cabelo longo cai ao redor do meu corpo e de minhas cadeiras, o meu velho fica louco. Essa irmã usa véu porque ela enxergou.
porque ela viu aquilo que o Senhor mostrou a ela, aquilo que o Senhor revelou a ela nas Escrituras. E que possamos reter aquilo que o Senhor tem nos dito, aquilo que o Senhor tem aberto os nossos olhos. Continuando a leitura do livro. Aprendendo a fazer uma apelação. Houve algumas ocasiões no início de nossa vida matrimonial, quando tive diferenças com meu marido, que eu sentia que devia ser resolvidas. Eu sentia que tinha que falar-lhe e que ele tinha que ouvir. No princípio, ele tendia a colocar-me de lado, atribuindo-me a irregularidade das formosas feministas. Se eu me chateasse com algo, a primeira coisa que eu faria é perguntar-me se estava menstruada. Geralmente sim, porém ele me irritava que ele atribuísse a tudo que eu fazia a formosas feministas. Parecia-me que ele não levava a sério as coisas que me incomodavam. Quando eu chegava a expressar minhas feridas ou inquietações, o fazia com profunda emoção e, segundo ele, com algo de racionalidade. As minhas emoções e a fria lógica masculina dele não combinavam. Eu demorei algum tempo, porém finalmente aprendi a fazer uma apelação que ele pudesse respeitar e ele aprendeu a deixar de perguntar-me se eu estava menstruada e simplesmente seguiu supondo silenciosamente que assim era. Decidimos, temporariamente em nosso matrimônio, que quando algo era de tanta importância para mim que eu considerasse imprescindível que se resolvesse. E ele dava um passo para trás, deixava de lado todo o seu ministério e trabalho para escutar com profundo interesse e consideração. Eu tinha que estar disposta a abandonar o assunto depois de que ele considerasse, ainda mesmo que sua decisão não me agradasse. E juntos fizemos um pacto de que eu não abusaria de minha liberdade de apelar a ele como uma treta para convencê-lo, e sim que a usaria unicamente quando ele estivesse cego para as minhas necessidades, e ele a escutaria quando eu apelasse. Decidimos que eu levantaria minhas mãos e falaria um tom sério e sem emoção para dizer: Este é um assunto que eu necessito que resolva. Resulta que somente tenho recorrido a isto umas 4 ou 5 vezes em nosso matrimônio. Se conhecesse a meu marido, te surpreenderias de que tão poucas vezes haja tido de recorrer à minha apelação. Ele nasceu com uma quantidade extrema de impulsos e denominação que alguns parecem um déficit de amabilidade. Eu digo isso como um elogio, porque ele é um líder. Espera que lhe sirvam. Quando entra em um lugar onde há muita gente, seja em uma igreja ou em um posto de gasolina, as pessoas tomam nota de sua presença. Entretanto, que a maioria dos homens caminham quilômetros em sua vida, ele tem recorrido às galáxias. Tem esperado que eu fizesse o mesmo. A minha vida nunca tem sido realmente minha e tenho estado de guarda cada minuto de cada dia. O que aprendi quando concordamos em adotar essa política de apelação foi que a maioria dos problemas cotidianos não eram tão incômodos depois de tudo. E uma vez que eu sabia que contava com um fórum em que poderia conseguir uma audiência justa, eu descobri que estava disposta a tolerar muito mais. As poucas ocasiões em que tive necessidade de usar a minha apelação giravam principalmente em torno à minha incapacidade para ver a perspectiva da mulher em algum assunto. E ele revisou cuidadosamente o caso e veio com uma solução que fosse aceitável para ambos. A chave foi que eu nunca abusei de minha liberdade, por isso ele respeitava a minha opinião. Para nossa reflexão, sujeitas aos seus maridos. Trate com Deus muito, muito a sério. Declarações de Deus enfáticas a respeito das mulheres. Consulte os versículos que contêm as seguintes afirmações e sublinhe sua Bíblia. Obedecerás a Deus? Assinale as declarações enfáticas que indicam que tem estado desonrando a Deus e peça que Deus te ajude enquanto começas a andar em obediência. Mulheres jovens, criem filhos. Mulheres jovens, governem sua casa. Esposas, não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Esposa, ame aos seus maridos. Esposa, ame a seus filhos. Mulheres, sejam discretas. Mulheres, sejam castas. Mulheres, sejam cuidadosas de suas casas. Mulheres, sejam prudentes. Mulheres, sejam boas. É uma vergonha que a mulher raspe ou corte o cabelo. O cabelo comprido é a glória da mulher. O cabelo comprido da mulher lhe foi dado por cobertura. É desonroso que a mulher ore ou profetize de cabelo descoberta, que ore ou profetize descoberta. Que a mulher aprenda em silêncio. Não permito que uma mulher ensine o homem. Mulheres, não exerçam autoridade sobre o homem. Esposas, respeitem os seus maridos. Esposas, observem a condutas castas. Mulheres, ataviem-se com roupa decorosa.
Mulheres vistam-se com pudor e modéstia. Que o seu adorno seja o interno do coração. Esposas tenham um espírito calado e agradável. Esposas cumpram com o marido o dever conjugal. Esposas agradem aos seus maridos. Mulheres calem na congregação. Não é permitido a mulher falar na igreja. Esposas, não andem de casa em casa. Esposas, não sejam ociosas. Esposas, não sejam fofoqueiras e nem intrometidas. Aqui finalizamos, amadas, o capítulo 22. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, cremos no Teu poder para, de fato, dominar o nosso coração e movê-lo para aquilo que é da Sua vontade. Também cremos no Teu poder, Espírito Santo, para ordenar a nossa mente e nos ajudar quanto aos nossos pensamentos, para que possamos, em nome de Jesus, ter uma mente de Cristo. Senhor, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito para nos conduzir à mudança de atitude e, de fato, darmos frutos que glorificam e exaltam o santo e precioso nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.